Quis o destino que o Monark estivesse ao vivo quando o vídeo do Flow, do Igor 3K falando, esclarecendo o lado dele da história, foi ao ar e adivinha, Monark reagiu ao vivo à fala do Igor 3K. E agora, quem tá certo? Igor, Monark? A tréplica do Monark ao vivo aqui com vocês. Não Porra, O nosso lado é o quê, mano? Caralho. É um vídeo resposta. Não é? É claro, começou mentindo já. Começou bem, vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa Ué, eu não... pausa aí. Paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. E já viram que ele tá poucas, hein? Já viram porque ele tá poucas. Pra quem tava com esperança que o Monark viria a público com advogado, munido de leis, ele não tá poucas, ele tá poucas, tá do mesmo jeito, vambora. Tá? Tendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Você tem um decreto? Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia... Pausa aí. Eu conheci... Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Ó, referência ao filme A Rede Social. Igor 3K assistiu o filme A Rede Social e aí aquele personagem lá do Justin Timberlake fala, tiro de Facebook. É a única contribuição, né? The Facebook, tiro D. Fica só Facebook. Ó, tiro D, meu irmão. Tiro D. Tiro D, meu irmão. Era Flow Cut. Aí, ó. Flow Cut. Flow Cut é ruim mesmo, hein, Monark? O Flow... Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei. É o cara do Napster, isso. Como é que é o nome dele mesmo? Fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Tiro já, irmão. Esse Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark... Gente, contagem regressiva pra live bater recorde de espectadores ao vivo aqui no YouTube, hein? Contagem regressiva. Só, olha, tem que dar like, tem que mandar pra um amigo. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas o like é o suficiente. Vai quebrar o recorde do YouTube. O recorde da Twitch é impossível bater. 20 mil ao vivo aqui no YouTube não tem como eu pegar. Mas dá pra bater o recorde nosso do YouTube do 8 de janeiro, hein? Da live do 8 de janeiro. Barbudão, e em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali, cara? Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe. Como seria o mundo onde o Monark e Igor fariam um unboxing de achadinhos da Cheyenne? Cara, como seria a internet? Sem brincadeira. Se o Igor 3K e o Monark tivessem feito um canal de unboxing, cara, eu não estaria aqui provavelmente. Olha pra você ver como as coisas são. Como as coisas são. Os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... Ê, Monark, isso não refutou porque é verdade. Agora não dá mais. Pausa aí. Vai refutar. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos Gustavo Horn, é isso, lembrei o nome dele, Gustavo Horn. curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, tava Tipo fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, fazer comerciais curtos pra internet. Ai, meu Deus, mais um pouquinho de cabeça ao vivo aqui vai bater recorde, hein? Vai ter comemoração.
uma produtora que faliu, o recorde vem? né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei para ele lá no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Ai, caramba, ele simplesmente admira. Eu tenho uma mania feia que eu tenho. Qual mania? A mania de dar soco na porta. Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo. Bastante controle emocional. Nossa, Monark, quem poderia imaginar? Estou tão surpreso. Você, com esse baixíssimo controle emocional, não pode ser. Fico irritado, dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. Ah, cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Caralho. 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele estava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. De quanto era por mês o contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu do era... Igor. O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns... Cara, acho que uns $8 mil, mano. Um negócio assim. Caralho, então ele tava bem, hein, mano. Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2016, ele tava bem pra caralho. Eu vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu, não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade, um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava tal e tudo mais, mas ele investiu dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele vai falar que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, não? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo de Minecraft durante um grande tempo na internet. Essa foi a fase em que o Facebook abriu o contrato pra um monte de gente. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Bateu? 10k ao vivo? 10k ao vivo? Conseguimos! Fizemos parte dessa... Nós fizemos nossa parte, levantemos o cu da cadeira, participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos. Olha só, recorde de público no Luigi Verso no YouTube, 10 mil ao vivo. Isso. Se alguns cancelou e tal, porque eu lembro que abriu pra muita gente. Isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem o mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa aí. Eu nunca disse que eu tava relevante pra caralho. Eu não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal... É que tem um vídeo que você fala que você foi buscar o Igor lá, que ele tava jogando Mario. Você falou. Ah, ele tava jogando Mario lá. Aí ele, entendeu? O pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Mas é porque você chegou quando era mato. Chegou quando era mato. Igor, eu vim saber do Igor por causa dos jogos de... como é que é o nome? Os piratas lá. Ele era... Piratas. Ele era um dos caras que trabalhava junto com o David Jones. O David Jones era... tinha vários caras que trabalhavam junto com eles. Um desses caras era o Igor. Mas em questão de... Máquina do YouTube. O David Jones, máquina, esse ano, vai lavar a égua, tá? Vai garantir a aposentadoria para as próximas 15 gerações do David Jones com GTA 6. O cara é bom, hein? O cara é bom. O David Jones é bom, cara. Ele é, ó... Cara, você que é aluno do Formando Creators, você que é aluno do Play que Paga, presta atenção nesse moço. O cara é bom. O cara é bom. Relevância na época eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor.
Gente, eu não vou botar o QR Code na frente do QR Code aqui do canal, porque isso é uma indelicadeza. Eu já estou utilizando do vídeo para fazer react. E aí aqui, o cara que faz o canal de cortes, tem ali o QR Code dele, é indelicado isso. Não se faz isso, entendeu? Não se faz isso. Mas eu vou deixar o QR Code nosso aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Então, esse daqui é o QR Code da LivePix. Nossa, ó. Pronto, tá? Isso é indelicado. Igor, sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Ou menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Jean fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Jean as cadeiras lá no Sans Club, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque... Aí, Luigi, solta ODD. Olha só, ODD aqui da Betverso. ODD da Betverso. Ó, se você pegar o teu dinheiro que tá aí e mandar aqui, você pode fazer 1, 2, 3, 4 crianças terem uma refeição honesta, saudável, digna. Quer apostar? Aposta comigo. Aposta. Manda aqui, ó. Você vai ver. Aposta se tu é macho, tá? Se tu é sacudido. Aposta aqui, ó. Você vai ver o tanto de criança que vai comer por conta da tua doação. Você vai ver o tanto de gente que vai comer por conta da tua ação. Gente que vai ficar feliz em saber que você fez essa ODD aqui. Aposta nisso aqui, aposta, tá? A ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo que foi... Ah, Luigi, e qual que é a promessa? É renda extra? Renda extra que você tá prometendo, se eu apostar aqui, você vai viver o paraíso na Terra, que é se doar por alguém que você sequer conhece, tá certo? É isso que eu te prometo. Paraíso antecipado na Terra. Seja solidário. Quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro desse episódio. Tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada... Bom, pausa, eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Você falou que ele jogava Mario, Monark. Pera lá, essa história do Mario eu tô incomodado. Eu quero saber se é verdade que você falou que um dia você jogou na casa do Igor 3K e ele tava jogando Mario. Ninguém esclareceu isso, eu tô incomodado. Esclareceu, chat? Ele ficava lá jogando Mario. Eu achei assim, desrespeitoso, tá? Igor 3K não esclareceu, o Monark não... Eu quero saber se tava jogando Mario. Falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, quiserem fazer um corte, aí o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou, eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Mario, ele jogava ou não jogava Mario? Nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele Bom, eu não disse isso. Nessa Eu não disse isso, que eu financei Talvez tudo ele sozinho. esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez isso é uma sozinho, verdade. Não, né? não é que eu voltei a ser, tipo, ó, beleza, eu não tava com... Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Com certeza, eu tava no momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de transição. Eu comecei a assistir o Flow por sua causa, porque eu lembrava do Igor vagamente dos episódios dos Piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. Uhum. E o Igor também tinha uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. Pode crer. Eu não sou tão fã de The King of Fighters. E Mario? Você gosta de Mario? Mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você... E Mario? Joga Mario ou não joga? Eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame.
certo? Fátima Bernardes e tal. Então, eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho. Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, foi a minha visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo, mais ou menos isso, tá ligado? Não, legal. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de relevância pra mim e com certeza pro O que Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo ainda foi... Eu conheci Flow Podcast. Eu sabia que tinha lá o negócio do Igor, do Monark e tal. Já tinha visto uma coisa ou outra e tal. Mas que eu vi Flow Podcast, pandemia, pau quebrando, 2020. Aí eu tava no YouTube e apareceu a cara de um cara assim, chorando. Chorando. Falei, ué, quem que é esse cidadão? Aí eu cliquei. E era o Gaules. E eu vi a história do Gaules. Não sei o quê, comia fruta e tal. E eu comecei a chorar. E a minha mãe também começou a assistir. Fiquei eu com a minha mãe, né? Ficou eu com a minha mãe vendo o Gaules. Aí eu vi o corte, depois a gente assistiu o podcast inteiro. Falei, rapaz, é legal esse negócio aí. E eu comecei, cara, fui assistindo. Depois teve o do Nando Moura, acho que foi o primeiro famoso, né? Foi o Gaules, cara. Flow Gaules. Aí. Olha lá, Flow do Gaules, ó. Faz tempo, 6 anos, olha lá. Foi essa aqui, ó. Essa thumb aqui, ó. Essa thumbnail que eu vi do Gaules, ó. Que deu início a uma. Olha lá. Essa aqui mesmo. Ué, cadê? Pô, tá aqui a thumbnail. Essa thumbnail aqui, ó. O Monark meio que rindo ali, não tinha o que comer. Essa thumb, eu cliquei e falei, coitado, rapaz. E foi. E é uma thumb que deu início a uma série aqui, ó, de thumbnails. Que são as thumbnails do Gaules chorando, né? Tem muito até hoje, ó. Olha lá, meu irmão. Olha essa aqui, ó. Trajetória difícil do Gaules e tal. Na época tinha muito disso. A turma viu um potencial ali e era thumb chorando. Ah, o Gaules chorou. Mas enfim, muito bom esse episódio. Conheci o Gaules ali, cara. Fiquei fãzão dele. Quando eu comecei minhas lives também, foi outro cara que eu estudei muito, assim, pra... Cara de comunidade e tal. Cara bom demais, cara. Deus abençoe. Em Curitiba ainda, né? O Léo não foi já aqui em São Paulo. O engenheiro Léo? É. Acho que foi, sim. O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. Conhecido meu, tá? Ele me ajudou. Época que se fazia thumb sem IA, época boa. Sabe? O Léo, inclusive, me ajudou na época do Console Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft. Como se ele fosse o protagonista dessa história. O A engenheiro gente, Léo. no mínimo, Ô, fez gente, junto. O engenheiro Léo era dono do Consoles e Jogos Brasil, o maior canal da... Né? Ah, meu amigo, aí, ó. Ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem Então também pausa a aí. narrativa. Pausa. Veja, Pare! eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada... Tipo, beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que... Beleza. Não, tirando esse fato aqui que fui eu que causei, beleza, né? Beleza, tá de boa. Foi causado porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas Por causa polêmicas. das polêmicas. Eu sou testemunha viva disso, porque eu reagi a várias. Sim, Eu reagi a então, várias. aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow. Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Como a gente já conversado, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim, sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Mas Entendeu? muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil.
passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, teve momentaneamente, alguns não foram... Não, 100%. talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu você não destrói o Flow. Ele que tá Talvez falando ele como se tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, criamos uma coisa juntos aqui e o Monark foi lá e destruiu a parceria. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei, eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. Sempre fez merda e continuamos, vambora. Fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Então, não Tem destruí também tudo, isso é mentira. narrativa que a gente teria criado com o estúdio que tinha na esquema época. pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Do Twitter, iFood. lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita. Ei, imagina quanto que o iFood devia estar pagando ali, hein? Rapaz do céu, 2021, cara, ainda tava pandemia. Imagina o quanto que era o cash do iFood ali. Tá doido. Eu chuto, sem brincadeira, que o iFood pagava pro Flow uns R$3.500 por mês. Sem brincadeira, uns R$3.500 por mês o iFood pagava. Ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é Inclusive, verdade. Ele voltou Isso é verdade. aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi ele muito diz com vacilo todas você as ter letras feito que a gente aquele. Então, aí quando Aquele foi vacilo. foi porque ele é um militante Porque israelense, né? aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark, porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de, tipo Nossa, assim, é Monark... verdade, é o André Leste, cara. É o André Leste que foi lá. Não, verdade, eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso. Aqui. Não é legal você falar sobre isso por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark Vamos aqui, enterrar. vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. E Isso não foi legal. foi. E quando tá eu ligado? falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles. Entendeu? É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho é, ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Não, eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me veio fazer... Doutora Amanda! Doutora Amanda, vem aqui, minha doutora advogada, pelo amor de Deus. Ó, no outro corte, se você tá assistindo, não está assistindo ao vivo, mas tá assistindo outro corte, a doutora Amanda, minha advogada, ela analisa ali, brevemente também, não vai fazer um estudo de caso gigantesco disso, sobre esse contrato, cara. Mas assim, nota-se que é um contrato extremamente amador, feito de qualquer jeito, sabe? Se é uma empresa realmente que vale 10 milhões, você não faz um contrato assim de oreada, pô. Você não faz, cara. Não é, Chad? Imagina que você aí que tá me assistindo, você tem uma empresa de 10 milhões. Aí você tem que sair. Pô, tu vai lá, não, faz aí. Não, pô, não é assim. Eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde. Eu entrei na Tribe por conta dos ADs do Flow. Deu certo. O que era a Tribe? Eu não lembro. Entendeu? O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim. Né? Então, Se não tá pagando, é. porra. Olha lá. Como advogado, eu faria com 2 advogados. Que isso, cara. Pô,
1h, cara. Calma também. Sexta, tudo bem que é sexta-feira, né? Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui... Existia um complô pra tirar eu do Ô, fogo. não, Que existia, parou. existia. Não, Um complô. calma. Ô, chefe, tem 10 mil pessoas ao vivo aqui, não dá pra gente ficar com essas piadinhas de gracinha que a gente faz normalmente na live, pô. Ô, quieto. Cidadão, cidadã, sexta-feira assistindo aí, Luiz Diverso, primeira vez aqui. Ó, tá? Acabou a gracinha. A partir de agora, só comentário ponderado dentro do tom, tá? Vou deixar o Instagram aqui da minha advogada pra vocês verem lá o pronunciamento. E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. O Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente. Ô, louco, falta 90. Vou fazer o. Como é que é? Da Casé TV lá? Multirão do Luiz Diverso TV, ó. A minha advogada falta pouquinho pra ela bater 2K. Vamos lá. Aproveitar que tem 10 mil aí, ó. Vamos seguir a doutora Amanda, advogada do Luiz Diverso S.A., especializada em contratos, em digital, especialista em digital, em família, em sucessões. Atua aí com muitas mães, muitas mulheres. Então, ó, vamos fazer aqui o multirão da Luiz Diverso TV, tá? Tá aqui a arroba no chat aí, fixado. Siga a doutora Amanda, a doutora advogada. Depois eu vou pedir pra ela postar o vídeo que ela mandou pra mim aqui, eu vou pedir pra editar certinho e postar lá no Instagram pra vocês verem, tá? Multirão da Luiz Diverso TV. Presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Se tem react, esquece. É na Luiz Diverso TV. Ó. Se tem react, esquece. É na Luiz Diverso. Multirão. Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. Falta tá 40 seguidores pra ela bater 2K, ó. Se tem react, esquece. É na Luiz Diverso TV. Tá tudo. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo Sim, com e o é Cazé. uma orquestração organizada Organizada. pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais. Nossa, isso. Tá? Mas isso aí, ó, isso daí o YouTube mandou mal. O YouTube mandou tão mal nesse negócio de desmonetizar os canais que, por exemplo, teve uma campanha gigante aí de Monetiza Flow. Porque eu participei na época também. Porque os youtubers sabiam que se abrisse essa brecha, porque aqui não tem regulamentação, né? É um Deus nos acuda. Ia sobrar por um monte de canal. E é isso que você que é criador de conteúdo, você que trabalha no digital e é contra, olha, vamos regular as redes sociais, sou contra a liberdade de expressão, cara, a gente não tem direito algum aqui, cara. Então o YouTube não pode ficar desmonetizando canal assim, a torta direito, cara, sabe? Então, não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante, certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito. Se foi planejado, mas peraí, então eles te doparam, te forçaram a falar aquilo, é isso? Então o teu inimigo ali chama-se Kim Kataguiri e Prioli. É eles que você tem que ir atrás, então, tá? E isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses caras, entendeu? Ô Alexandre, pergunta pra ele aí. Faz a pergunta. Gente, falta o raciocínio lógico. Pergunta pro Monarca então. Então foi um cancelamento planejado. Foi planejado. A Gabriela Priori e o Kim Kataguiri faziam parte desse planejamento porque foi... Era a Tabata? Ah, era a Tabata! Nossa, era a Tabata! Que eu tô viajando com Priori? Nossa, era a Tabata... Nossa, puta merda, 2 deputados... Ela era deputada já? Não, né? Ela não era, ela foi, se tornou deputada. É verdade. Tu falou no corte lá atrás. Vou ter que editar essa parte. Então é o seguinte, foi a Tabata.
Assim como eu também cedi, vamos ser 100% honesto, Você também cedeu. cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente E tá outra falando coisa de que uma- me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, aí, eu Monark, conversei com o aí, advogado... aí é a Aí a culpa é tua. parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Ah, beleza, E- beleza. Eu tá assinei ligado? porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora. Não Eu é um prefiro contrato pensar, eu justo, prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem momento o em Igor que tava que fez. fudido. Não foi o que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele ele assinou, também concordou. leu, ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse, um contrato sem você co- tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai sem perder juros. Metade da... É. Então, num juros que não existe, Então, que mas você esse vai negócio perder de eu metade. conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a Entendeu? pressão que eu tava também, né? Ah, então, mas é Vocês querem rever o vídeo? Vamos rever o vídeo da doutora Amanda? Porque da primeira vez que eu exibi o vídeo aqui, tinha metade da audiência. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu pedi pra doutora Amanda, que eu pedi pra vocês seguirem, dar uma lida, porque eu queria ver o que o advogado tem a dizer disso daí, entendeu? É um vídeo rapidinho aqui, pessoal, só pra vocês entenderem um pouco, pro advogado, pra refrescar a memória de vocês. Então, a gente tá com o dobro da audiência aqui. Eu pedi pra doutora Amanda, que é minha advogada da Luiz Diverso S.A. Corporation. E, ó, prestem atenção na fala da doutora Amanda, porque vocês vão perceber que, de fato, é um contrato sem pé nem... Ó. Contrato, né, que me parece que foi o documento disponibilizado pelo Bruno, né, pelo Monark nas redes. A gente tem um contrato aí de 4 páginas, tem um anexo sobre o registro de marca, né, no NPI. Ele é um contrato que, primeiramente, nos chama muita atenção, porque a gente está falando de uma obrigação de pagamento de 10 milhões de reais em 200 parcelas, né? Então, seriam quase 16 anos aí para ter o adimplemento desse contrato, que a gente já vê aí um desequilíbrio, né? Por conta de que não há uma previsão de reajuste, né? De valores com o passar do tempo. Então, obviamente, vai ter uma perda considerável, né? Monetária nesses 16 anos. Outro ponto também que chamou muita atenção foi que o pagamento desse parcelamento, né? De 50 mil reais por mês, estaria condicionada aí à lucratividade, né, da empresa, né, o que é algo difícil, né, da gente ver nesse tipo de contrato, porque o Monark aí ele correu um grande risco, né, porque o Flow ele poderia simplesmente fechar, né, as suas atividades, fechar o seu CNPJ, às vezes o Igor até abriu um outro canal, e aí realmente não teria como adimplir esse acordo, já que o pagamento da parcela estava condicionada a uma lucratividade mensal mínima por parte do Flow, que a gente sabe que naquele momento da assinatura do contrato, né, eu não tenho obviamente aqui acesso aos balanços, mas estava bastante comprometida justamente por conta das rescisões que foram feitas na época, as perdas de patrocínio, né, então muito provavelmente por isso que se colocou essa cláusula de lucratividade mínima para que houvesse o pagamento em dia. Então, a partir do momento que o Monark fala que não recebeu os valores cheios, né, numa possível ação judicial, por parte do Igor, vai ter que ser comprovado, e aí não é falado, né, gente, é comprovado através aí, né, de documentos contábeis, né, de balanço contábil, se de fato, né, nos meses que não houveram pagamento, se isso aconteceu, ou pagamento apenas parcial, por que isso não foi feito? Foi porque, de fato, aquela lucratividade mínima designada em contrato não foi atingido? Então, isso também tem que ser visto, tá? Sobre passar aí o pagamento de 50 mil reais para 5 mil dólares mensal através de um aditivo, isso é tranquilo de ser feito, tá? Mas a gente precisa verificar se nesse aditivo, né, que eu não tive acesso, aquela cláusula condicionante de pagamento, ela seguia da mesma forma, então o pagamento dos 5 mil dólares agora estava condicionado, né, a no mínimo aí 15 mil dólares mensais, né, essa seria a condicionante, né, que se manteria igual. Então, tudo isso tem que ser comprovado, né, através de documento. O Igor ali, ele fala, né, sobre a questão de acusação, né, que o Monark também não estava cumprindo as cláusulas do contrato, uma vez que ele ainda não fez a transferência da marca no NPI. E aí o Monark também tem que comprovar se ele fez ou não, né, já pelo menos o protocolo, a entrada no pedido
dessa transferência de marca, tá bom? O contrato, ele não prevê um prazo para que isso seja feito. Então, mais uma vez, a gente vê uma lacuna aí aberta que pode ser discutido tanto para um lado quanto para o outro, né? Mas, basicamente, gente, tudo aqui vai ter que ser comprovado através de documento, tá? Então, por mais que um faça um vídeo, outro faça outro vídeo, eles podem ficar nessa de fazer vídeos aqui infinitamente. Deixa eles, doutor. Mas num possível processo judicial, o que vai importar, o que vai ser analisado pelo juiz ou pela juíza no momento, vai ser realmente a questão documental, tá? O parecer contábil, os comprovantes de pagamento, se não foi feito, por que não foi feito, registro de marca, por que não foi feita a transferência ainda. Então, esses são pontos que com certeza vão ser levantados aí por eles e vai gerar aí com certeza uma boa... E é isso aí, entendeu? É isso aí. Tem que ter o decreto. Não tem o decreto, tá, tchau, obrigado. Cara, vocês estão vendo o tamanho do pepino? A gente tá aqui fazendo react, mas é um pepinão, cara. Cara, e é um contrato... Sei lá, cara. Eu até depois vou perguntar pra doutora Amanda se tem... Ô, doutora Amanda, se a senhora excelentíssima estiver assistindo, será que tem como cancelar o contrato? Um advogado fala assim, não, mas esse contrato foi injusto, eu quero cancelar. É possível? Será que é possível, doutora? O que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda. Verdade. Não vou ser hipócrita. Era assim, campeão de audiência. Colocou Monark, era vídeo bom. É verdade. Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia. Tá ligado? Sim, Ou seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então, quando você sai, você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, de todo mundo ser considerado Monark, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele momento, isso. tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso, que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou... Mas daí, ô Alexandre, é broderagem ou é trabalho? É empresa, né? É broderagem, cara, assim... Sinceramente, cara, eu não sei o que falar, cara. É porque... Bate o negócio certinho, pega advogado de um lado, pega advogado do outro, senta, ambas as partes. Olha, não é uma padaria de 50 mil reais. É um negócio, tem potencial. Cara, tudo isso, chat, poderia ser... vamos lá. Doutores advogados do chat também, né? Não só a doutora Amanda tá em audiência. Ó, vamos pensar. Doutores advogados que estejam no chat, ou estudantes de direito. Cara, beleza. Deu BO, acabou tudo, cortou. Mas ninguém ali ponderou, não houve uma ponderação. A marca Flow acabou mesmo? Será que um canal com essa quantidade de visualizações e inscritos, que mudou o cenário, não há chance alguma dela retornar? Então, olha, eu vou te passar a minha parte, mas a gente vai colocar no contrato que caso volte a gerar renda, eu ainda tenho uma participação aqui. Olha, mas se faltar, eu vou ter que assumir o prejuízo dando da minha parte. Sabe? Sim ou não? Eu tô viajando muito, chat. Então, por exemplo, o Monark fez a merda. Aí vem o doutor advogado do Monark. Fala, ó, negócio é o seguinte, você não vai dar esse negócio, não. Vai dar. Vou falar o seguinte, nós vamos vender a parte por tanto, você vai dar tanto por mês, e eu quero uma cláusula aqui, que caso o podcast, que tem um nome forte, temos que resguardar o direito intelectual aqui, a participação que ele teve. Mesmo a participação para construir, mas e para destruir, mas ele teve. Se o programa vai continuar se chamando Flow Podcast, dentro do canal, a URL importa. Caso esse podcast comece a ferir lucro, ter lucro e crescer, o meu cliente aqui vai ter direito a X%. É loucura pensar? Eu não acho. Não tô dizendo que tá certo ou errado. É advogado. O advogado é isso, né?
Luigi enlouquece e pede para youtubers serem ponderados. Vender a empresa já era. Não, mas então, o meu ponto é justamente isso, que tinha que pensar em todas as possibilidades. Vocês estão entendendo o meu ponto? Porque qual que é a reclamação que é agora? O Flow agora tá bombando, então eu tenho direito. Tem? Será que isso ficou acordado? Sim ou não? O Alexandre tá propondo aí que fosse na broderagem. Ou então, mano, passar um zap pra você aqui, aguentar feio esse mês. Não é assim que funciona. É assim que funciona o mundo corporativo? Eu duvido. Entendeu? Tal, que você também tirou do seu bolso. No dinheiro que você tinha. Você ele não pegou tirou do dinheiro emprestado com a galera. Mas ele... Sim. Entendeu? Olha, Piorou. Se ele pegou emprestado, piorou, cara. não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. Sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra E aí, caralho. não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí, entendeu? tomara que ele explique. Que falta que fez o Cloud Code naquela época. Você já existia o Cloud Code? Turbinado? Mega Brain com Cop Chief. Será que tinha o Mega Brain naquela época, gente? Hein? É só mandar pro Mega Brain. Né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa. Não acabou. Não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Isso é discutir. Isso é pra você estar discutindo. Era pra advogado estar discutindo isso no dia. Ó, tá vendo essa discussão aqui? Era pra 2 advogados estar debatendo. Acabou ou não acabou? Olha lá, Gabriel Melo, advogado, se tornou membro. Aí, ó, o avatar dele é ele de terno e tem advogado no nome, ó. É Deus sabe o que faz, né? A mãe e o pai batismo de Gabriel Melo, advogado, e ele vira doutor advogado. Avatarzinho de... Vem aqui, ô doutor Gabriel, vem somar aqui que não tem um advogado. Tem 10 mil pessoas vindo, não tem um advogado. E a minha advogada tá ocupada. Então, esse é o debate, ô doutor Gabriel, que era pra ter tido lá naquele dia, sim ou não? A empresa acabou ou não acabou? Você fica, né? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após, que não foi... Não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou algo que existia, certo? Sim, transformou algo que existia. existia. Você não pode... Só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe se ia ter Mas aí você tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque não, nada a ver, cara. Monark é uma empresa, é o CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se fuderam deixa eu falar. Deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Tipo, a relevância... Interessante que ele começou a pensar sobre isso depois de 4 anos, né? 4 anos depois ele acorda... do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que Eles perderam você, Monark. Essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? Esse homem quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, cara. Ele veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada? Ter equipe, ter os estúdios prontos, então, mas esse ter povo, uma rede de contato, isso não vale nada. Esse povo é funcionário. Mas veja... Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia 20. Aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até hoje. É gigantesco até hoje. E você acha que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é isso claro que eu quero dizer. Era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente é quase a morte da empresa, Monark. Não é quase Quantas empresas não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa? Mas veja... Quando foi a última vez que tu comprou um filme e passou a máquina Kodak? Mas, cara... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existe uma relevância ainda do Flow? Ou você acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas não tinha? Ele não herdou uma relevância? Olha lá. Doutor Vitor Magalhães no chat, avatar de terno, então é doutor advogado comprometido com a justiça brasileira. Avatar de terno, Vitor Magalhães, nome de doutor.
Dissolução de sociedade é paga por apuração de haveres. Presta atenção no português do homem. É nomeado um perito que vai fazer análise contábil da empresa, ver quanto ela vale, o passivo, o ativo, e com isso identifica o quanto será pago. E aí, ó, doutorzão. O doutorzão colocou em português bonito o que eu tava falando aqui. Eu não sou louco, chat. Vocês têm que me acreditar em mim, tá? Olha lá, doutor Gabriel, agora é o doutor Gabriel, também de terninho. Tem jurisprudência pacífica que pode anular o contrato, caso seja evidentemente prejudicial a uma das partes. Ao meu ver, apesar da empresa ter acabado o meio de parcelamento, é totalmente inviável. Olha, ó, doutores. Aí, ó, doutores, fala deles. Não tem respeito, advogado. Dou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Ele praticamente modificou o flow todo. O flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra modificar. Tinha algo pra modificar. Não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas, na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria a boca. Você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas o Flow tinha um hate absurdo, mas eles ainda queriam ir no... Bons argumentos, ótimo argumento, né? Faltou ter dito isso naquele dia lá, né? Ai, doutor advogado! Que falta que faz um doutor advogado, tá? Que falta que faz um doutor advogado. Flow. Tanto que ele conseguiu monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele conseguir esses. Ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Tá muito adrilles. Tipo, existia toda uma relevância. Tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. Tipo, o Flow era nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Como se tivesse nada. Quase lá, hein? Ah, para, cara. Como quase que quase lá? Quase não, lá. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. É que você tá tirando da equação o fato de que você saiu, Monark. Você sair foi uma pancada muito forte. Não, mas também não foi uma pancada. Eles tinham um monte de programa, Eles tinham agência, tinha empresa de vinho, entendeu? Tinha a equipe já estruturada. Uma coisa é ter equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, cara. Ah, sei lá, velho. 4 anos depois... Ele vem com os argumentos. Para, cara, você tá eu assisti os primeiros episódios, mano, era ridiculamente inferior, velho. Não, cara, mas não tem a ver E você, quando monta o Monark Talks, a sua audiência foi a prova disso. Mas ele sua audiência tão grande no Monark Talks foi tipo tapa na cara de dizer assim, caralho, essa porra só funcionava por causa do Monark. Não, cara, continuou funcionando o Flow. Não, sim. Você acha que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem toda a equipe... Não. E ele ia estar na... Mas como eu disse, ele era o segunda voz, Monark. Mas beleza, ele tinha... Ele era o segunda voz que agora tava comandando, tendo que pagar os músicos, tendo que pagar o show, tendo que pagar tudo. Mas ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele tinha algo pra... Ele não começou do zero. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, a rede de contatos. Mas essa lembrança também cobra. Isso é nada. Lembrança também cobra. Mas isso traz audiência, cara. Traz audiência. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast... Rapaz, é verdade, ó. É 5 segundos que o Monark parou de falar de teoria da conspiração e decidiu olhar pra realidade. Ele tá vendo a realidade. Bem-vindo de volta. Bem-vindo ao mundo real. Do zero, que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa... Boa. Bem lembrado. Isso é verdade. Pois e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark. Ele praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha cabeça. E isso fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso só prova que existia uma comunidade com a qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Bom argumento também. Ele não destruiu nada. Meu Deus! Argumentos! Tinha muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. Verdade. Destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente.
E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, não destruiu o Flow. Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele, tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai Sim. dizer que ele não herdou porra nenhuma? Não herdou nada? Não tô falando que ele não Começou do herdou nada. zero? Ele não começa do zero, mas começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido... Esse homem fazer teve que um se manejo de renovar. crime, de crise. Você fez bancada com esse cara e você sabe que o Igor que fez bancada com você não é esse aí. Esse aí teve que aprender a falar, esse aí teve que aprender a se comunicar, ele teve que aprender... Calma, ô Chiquinha. Ô Chiquinha, calma, Chiquinha, defendendo o seu Madruga desse jeito. Esse jumento que não sabia falar, anda trupicando, veste a cueca do avesso, come de colher porque não sabe segurar o garfo. Olha lá. Esse aí. Esse aí teve que aprender a falar, esse aí teve que aprender a se comunicar, ele teve que aprender a apresentar. Ô, eu assisti os primeiros Flow, mano, ele tava perdidaço. Veja, não quero retirar o mérito do Igor ter conseguido manter o barco funcionando. Boa, Sim. Não tô querendo retirar o barco. Boa. Mas tinha um barco. E o barco tá andando legal. Mas tinha um barco. É. Tinha um barco. Tinha um barco. Ele herdou um barco. É isso aí. Não é como se o barco... Ele não começou construindo O barco da não canoa. foi destruído. Não. O barco não foi destruído. O barco tava com alguns furos. É isso aí. E ele remendou os furos do barco. Mas ele tinha a E porra do botou barco. o barco pra andar de novo. É, mas tinha um barco. Sim. Vai, continua aí. A responsabilidade de cuidar de todas as famílias. Vou passar aqui, senão vai ficar muito... Tava presa nesse momento, a justiça um dia te deixou. Eu escolhi Pausa. ficar aqui. Eu quero ver as pausas. Já fizemos, senão vai ficar muito longo. Né? Essa reputação... Que é o que eu tô falando. Mas a reputação só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda gostava. Tanto que você falou que o Monark Talks começou bem. Tinha gente Mas é assistindo. porque você é o vocalista. Não, mas e a reputação? Se a reputação tava destruída, ninguém ia assistir o Monark Talks, certo? Boa. Olha lá, atenção, mais um doutor advogado, tá de terninho, mas tá sem o paletó. Tá sem o paletó, hein? Já demonstra menos... Tá sem... Paletó preto, camisa preta, gravata preta. Tá só de gravata preta e camisa branca. Paletó, E sem o famoso. paletó, Trabalho com compra e venda de empresa. E por via de regra, o valor de uma empresa é baseado no fluxo de caixa livre que ela é capaz de gerar no futuro. Naquele momento, qual era a perspectiva? Olha aí. Boa, é o que eu tava perguntando, doutor. paletó preto, Tá? É o que eu tava perguntando. paletó, camisa, gravata. Aí você tem um ponto. Exato. A reputação Exato. do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação do Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. Não, no primeiro momento não caiu, não. Até hoje eu acho que a audiência é bem Não, menor. hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu o recorde com os... Ah, tá lá. Ele não sou advogado, não me ofenda. Ah, é porque o paletó... Paletó, Aí, eu sabia. Advogado que não usa paletó não é advogado. presidenciáveis. Ah, mas aí você precisa levar um Não, presidenciável. a audiência no começo não caiu, não, cara. A Eu audiência lembro. no começo caiu, não, Monark. Não caiu. Não? Não caiu, cara. Eu acho que você tá viajando nesse sentido. Ficou alta, começou a cair 2 anos pra cá. Nossa, eu tinha a impressão de que só ficou boa dos presidenciáveis pra frente. Não, ela começou a cair tanto que não tá boa hoje, né? É. No mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa. Advogado sempre deixa claro que é advogado na arroba. É verdade, devia ter percebido que ele não tem advogado. Tem Lourenço Zap. Ah, não, Lourenço AP. Ah, você vende apartamento? Cadê? Bom, vamos pulando aqui, senão... Não tem movimento. Quando era muito idealista. Antes tinha um ideal. Agora não tem ideal nenhum. Que movimento é esse? O movimento de encher meu bolso de grana e comprar uma Mercedes. Esse é o movimento. Ah, ele tá... A culpa... Viu, Tecar? Ele tá magoado com isso. Ele tá magoado com o negócio da Mercedes. Essa Mercedes mexeu com o Monark, cara, porque ele ficou 4 anos quieto. Foi o Igor aparecer com a Mercedes no Tecar. Não é um movimento todo errado, mas Beleza, ele tem não direito. condiz com a primeira proposta. Eu quero que ele ganhe dinheiro. Só me paga o que me deve e acabou, mano. Vou fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né?
A gente, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos. Mentira. A gente Pausa. era xingado. Mentira, queriam Isso se não é aproximar. mentira, não, É mano. mentira, sim, cara. Tanto que foi um monte de influenciador super bombado lá. Rafinha Bastos, que é um cara super mainstream. Esse não conta. Claro que cabe. Não conta Esse por quê? Porque ele já foi cancelado pra caralho. Ele ri pro caralho Pô, do você tá falando que as cancelamento. pessoas estavam se afastando, ele afastando o caralho. Foi um monte de influenciador foda pra lá, pra tentar ajudar a reerguer o Flow. Foi um monte. As pessoas se afastando dele. Isso não é verdade, não. Isso é mentira pra caralho. Pô. Eu acho que as pessoas começaram a se afastar quando ele deixou meio que claro que uma coisa é o Flow, outra coisa é o Monark. Não Que começaram foi a se isso que eu afastar. senti. O Não, cara as pessoas conseguiu começaram a os se presidenciáveis, aproximar. Conseguiu uma porrada de político. A reputação do Flow continuou excelente, inclusive. Mas pra ele conseguir os presidenciáveis, pra ele conseguir esse tipo de coisa, ele teve que criar o Flow News lá, que é um negócio que não dava ibope tem nada nenhum, a ver, mas você com tá um falando- jornalista Não fudido. tem nada a ver com o que você tá falando. Cara. Tem sim, Não. mano. Eu conheço os jornalistas que estavam lá, mano. Não, porque os presidenciáveis... Aquilo dá uma relevância fudida não dentro foi do isso. meio político. Tá falando... Não tem nada a ver com o que você tá falando. Porque os presidenciáveis, eles foram antes do Flow News existir, cara. Foram um monte, foi Ciro Não, Gomes... o Flow News foi logo depois, mano. Não foi logo depois, demorou um tempo, cara. Flow News? Flow News foi logo depois que Não você saiu, foi ele já logo teve depois. que criar o Flow News. Não foi logo depois, cara. Não foi, Será, não. mano? Não, demorou um ano pra ele criar esse Flow News aí. E foi um monte de político, não foi por causa do Flow News, não. Você tá viajando, cara. Eu já acho que é porque ele trouxe um monte de jornalista muito Não, influente. tem nada a ver, cara. As pessoas iam no Flow porque o Flow é o maior podcast do Brasil, cara. E eles tinham, sim, a agenda bombada, eles conseguiram um monte de convidado forte, é só você pegar e ver os episódios depois. Vai lá e confere. Abre aí o Flow desde o começo lá. Não dá pra abrir. Depois que eu saí. O episódio 01 que eu saí. Você sabe de cabeça? Vamos seguir, que aqui não tem como. Igor falando. Esquece quem ajudou, entendeu? Esquece quem fez a parada acontecer. O auge do hype foi justamente as polêmicas. Pô, claro. Que era toda a thumbnail tinha o Monark. Todo mundo falando toda hora do Flow. É. Por quê? Por que tava todo mundo toda hora? Por quê? Quem que construiu essa reputação gigantesca? Vai, coloca lá, por favor. Presidenciáveis. E Tchuc, tchuc, tchac, tchac, a, i, ai, ui, isso. Nada. Tipo, óbvio, e eles pagaram um valor baixíssimo, relevante ao que o Flow é, ao que a gente tinha construído, como se o valor fosse alto. Foi baixíssimo, ainda era um contrato que eles só precisavam pagar se eles tivessem lucro. Quanto tempo foi depois? Um ano depois. Não, quanto tempo foi tipo assim, deu o Monark Day, quanto tempo tem até... No Monark Day não, porque não foi a sua saída, vai. O dia em que você disse assim, ó, saí do Flow, quanto tempo foi até assinar o contrato? Foi no dia seguinte. Foi rápido assim? Foi. Mas por que você demorou tanto pra receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando por um momento difícil, e eu não... E aí eles falaram, ó, a gente só pode começar a te pagar depois de um ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil. Olha lá, atenção. Aí, não sou mais advogado porque virei professor de direito. É um outro patamar, que você cria outro advogado. Eu acho que é isso, né? O cara é advogado. Se ele vira professor de direito, ele tá em outro patamar, porque ele vai criar outros advogadinhos. Ele cria os advogadinhos. Olha lá, ó. Direto ao ponto, nesse caso, é comprovar eventual onerosidade excessiva, ou se o monarca aceitou o contrato de forma anulável. Mas falta a prova. Ah, boa. Contribuiu muito, doutor. Bastante, hein? Contribuiu bastante, doutor. Muito obrigado. Contribuiu bastante. Que era o mínimo pelo contrato, entendeu? Aí depois passou um ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por quê? Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é... Só caiu 25? Não, o argumento é a gente faz o que a gente quiser, a gente paga quanto a gente quiser, porque te tiramos fora. Não teve nenhuma troca de ideia do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo, porque eu gostava deles, entendeu? E queria acreditar. Não via maldade. Não via maldade, cara. Eu não via maldade. maldade. Eu achei que eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. Por isso que eu sempre desconfiei dar que essa você ainda tava chance lá. pra ele. E a outra Não, parte... cara, isso é porque eu gostava deles. E Por isso que eu gostava do sempre projeto. desconfiei que isso daí era caô. E queria dar a chance deles se recuperarem, pô. Era só isso. Pode continuar aí. A gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar... Olha lá. Tchau. Ó, E pelo menos... Podcast. aqui ele tá fazendo tiratema. Não vai dar nada.
Não tenho? Não, você tem o direito de comentar uma notícia se você morasse Cara, ainda não tá no 1 aí, não. no... Vai descendo aí, vai descendo. Mas esse era o Brasil Desce que mais, você já bastante. sabia que ia dar merda. Tipo assim, é meio que nem o galera... Vai subindo, na É real. meio que nem a galera em 64, tá ligado? Fazer uma música que Cara, mas, cara, não que importa falasse se mal da ditadura, tipo... eu tenho o direito de falar? Não, sim, mas Não, por isso que eu tô perguntando, você se arrepende? Porque Não, não é arrependo. Não se arrepende? Alguém tem que brigar pra gente ter o direito de falar as coisas, cara. Não pode só aceitar que é ditadura e for abaixar a cabeça pra ditadura e ficar quieto. Ah, não, de novo esse papo não. Quero ver o negócio do contrato. Vai. Quero. Tava começando do zero porra nenhuma. Já começou com uma... Ó, o Gabriel Monteiro, que tava super em polêmica naquele momento, que foi um outro injustiçado também. Começou, tipo... Foi? Começou do zero? Começou do zero, não. Foi... Os pessoal não queria ir lá? Não, todo mundo queria ir lá, pô. Olha lá, atenção, mais um doutor advogado. Atenção, agora é sério, hein? Sou advogado de M&A. É assim? Já participei de diversas fusões e aquisições de receita, EBITDA, lucro líquido e fluxo de caixa. São a base de praticamente todos os métodos de valuation. Para uma venda dessa, talvez preço não seja injusto por causa da quebra de receita e repentina crise reputacional. Aí, ó, crise reputacional. Boa, doutor. Cadê o doutor? Mandou o resto, eu perdi. Cadê o resto? Será que ele esqueceu de esquecer? Ah, mas é nítido que os termos que circundam esse preço são desproporcionais. Difícil falar sem ler, alguma coisa sem ler tudo, mas é fato que uma pessoa assina esse tipo de contrato sem atualização monetária mínima, atrelada ao lucro, sem perspectiva de revisão, estranhíssimo. Parece um misto de burrice versus coação pela merda que ele havia porque ele havia feito. Eita! Olha lá, me parece um misto de burrice com coação pela merda que ele havia feito. E aí, doutor advogado, fala dele. O homem é sacudido. E isso era uma construção que eu construí. Junto com o Igor, que eu construí, pô. Volta lá nos primeiros lá, vai. Acelera um pouco pros primeiros aí, pra ver os primeiros. Não, lá pra cima, você tá falando? Ah, aqui, beleza, volta. Se fosse um barco afundando, não teria por que continuar. Não teria, ele não teria aceitado. Ele sabia que ele ia conseguir, porque o flow era gigantesco, pô. Eu fui lá, pulei do barco na água cheia de tubarões, entendeu? E deixei ele tranquilo no barco. Eu que fui pros tubarões. Ele fala como se ele tivesse ido pros tubarões e eu tivesse ficado no barco. Não seja assim, não seja assim. O Igor 3K se lascou também, não seja assim também. Bom, vocês já não são amigos mais mesmo, então, né? Mas o Igor 3K, ele pegou lida ali, o homem meteu a mão na enxada, não é assim também não. O homem meteu a mão na enxada, chat, não é assim que funciona. Ele ficou com o barco, pô. Vamos ver se ele chega E não na era um parte barco de te qualquer, pagar. mano, não era um barco qualquer. Pode rodar. A gente não tava... Tá aqui. Nunca chegou a pagar 50. Vai, vamos ver se ele vai falar dos 25, ó. pagar esse valor aí novo do aditivo e a gente vai ser um contrato. Não tem nada disso que eu teria que passar a marca pra ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Olha lá. Você lê o Não, contrato. não precisa ler, não. Você tem um Mas no decreto. contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca Você no tem um contrato, decreto? não. Isso é Você tem um mentira. Mais decreto uma mentira assinado do dele? Igor. Apresenta o decreto aí. Cadê o decreto? Teria que ter ido Cadê assinar o um papel decreto? e ele não foi assinar. E gás de... Que saiu investindo que nem o louco e você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, mas queria tem parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. A partir do momento que você fecha um contrato em que você está saindo da empresa e você vende a sua parte da empresa, seja lá como foi que vocês combinaram de pagar, não existe mais dívidas que o Monark... Não, no contrato tem sim, a doutora Amanda leu lá, pô. A doutora Amanda leu o contrato, tem sim, ele tá viajando na sua. O que existe o Monark não está mais aqui. Ó, maldade esse comentário aqui, ó. Ele tava de boa com 25 mil até ver o Igor 3K de carrão. KKKK, que maldade. Pior que é verdade. Ele tava sossegado com 5k dele de dólar e o Igor 3K com a Mercedes. Pegou na partida. Ele pegou na partida. Olha que... Ê, Tecar, parabéns, Tecar. Ai, cara, que ódio desse chat. Ó, não sou eu que tô falando, Monark, é o chat que o pessoal falou que você tá sossegadinho, Estados Unidos, Airbnb.
e existe essa dívida que é o pagamento da parte do Monark. Que você pode colocar como se Não fosse existe parte do mais. valor. É, que é mais ou menos Que o que ele você tá falando aí. poder ter... É o custo, né? É o custo dele tá pra envolvido ficar a com sua... metade desse barco gigantesco, com alguns furos. Vai, manda aí. Peraí, volta só uns 10 segundinhos Mas você viu, aí. você viu que é interessante? Que ele não ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 mil, entendeu? Mentiu. Nunca pagou o valor do contrato, mesmo afirmando que tinha o lucro. Quando você estava lá nos Estados Unidos, a gente fez um vídeo em que a gente tinha uma discussão, eu e meu filho, que é $5.000 nos Estados Unidos ou R$25.000 no Brasil, porque justamente você estava recebendo. R$25.000 no Brasil. R$25.000 no Brasil. Pronto. Ó, o Monarcão tava lá recebendo os 25 mil, os 25 mil reais, né? Aí quando ele viu o vídeo do Tecar... Começou a pegar na partida, meu amigo. Aí foi... Aí não tem o que fazer, cara. Aí, ó. 25 mil. 25 mil. Nunca então, pagou que 50. quando a gente converte, dá $5.000. Sim. $5.000, né? É, exatamente. A gente tava com tinha essa discussão. Que eu precisava para pagar o valor de Struve, além de tudo, a fluxo. Quero reparar, era abrir mão de... Por isso que você tem que selar o profile, tá vendo? Tem que selar o profile, o Igor 3K. Se o Igor 3K fosse lá o Cara, gente, vamos lá. Vamos falar sério agora. Vamos falar sério. A hipótese levantada pelo chat é real. É ou não é? É bem provável que tudo isso esteja acontecendo por conta daquele vídeo do Tecar. Eu tô inclinado a acreditar que sim, porque ele nunca tocou nesse assunto, ó. Ele nunca tocou nesse assunto e de repente ele aparece magoado com o Igor 3K andando de Mercedes. Você, na sua opinião, vou fazer uma enquete, vai. Na sua opinião, isso começou por conta... Vou fazer uma enquete. O pau torou por conta da Mercedes? Como é que escreve Mercedes? É com M ou com N? Sim. Não. Vem de antes. Tá, pronto, ó. Votem aí. Votem aí na... Porque eu tô... eu acho que foi por causa da dúvida da Mercedes. Muita coisa, fui me fuder pra caralho sozinho, sem ninguém, sem equipe, sem gente, sem a credibilidade, que você ficou assim com a credibilidade, não ficou do zero, porra nenhuma, entendeu? Eu só queria que você honrasse a merda do contrato, coisa que você nunca honrou, cara. Nunca honrou, e nem pra me responder, pra trocar a porra da conta. Entendeu? E aí aí você não quer que eu fique puto? Quer que eu fique o quê? Tomando no cu, Por que calado? tem que trocar a conta? Essa parte eu não entendi. Porque eu tive um problema com a conta. Ah, tá. Certo. Faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa. Então, obrigatoriamente triplicou. Para aí, isso aí tá estranho, irmão. Olha lá, olha lá. Eu acho o seguinte, se você falou assim, ó, é um carro. Você tem um carro, eu tô vendo que seu carro tem alguns problemas, certo? Eu falo assim, Monark, eu quero comprar esse carro. Aí eu compro esse carro. E aí eu falo, ó, eu vou te pagando em 2, 3 vezes aí, sei lá, em 6 vezes. Eu vou pagar esse carro pra você em 6 vezes. E aí eu falo, ó, Monark, tive que atrasar porque você tinha feito alguma coisa no carro antes de eu... Não existe mais o Monark fez alguma coisa no carro. E outra... Eu comprei o carro. E agora o BO é meu. Ou seja, é como se fosse eu que tivesse feito merda no carro. Sim. E não é mais você que fez, entendeu? Também, ele assumiu isso. E outra, assumiu, e outra, ele coloca como se eu só destruí ele. Como se ele fosse o Flo era eu não, também, mas mesmo cara. que você tivesse feito, a partir do momento que comprou, acabou. Não Sim. tem mais Monark na equação, tá Sim, ligado? mas você vê que ele fala assim, não, porque ele me destruiu. Não, cara, a empresa era minha e não foi destruído, cara. Você... Teve um problema financeiro por causa do cancelamento militante político. Os caras que queriam acabar com a minha raça, muito porque eu fazia as coisas polêmicas que fez você ter isso aí que você tem, cara. Você não teria isso aí. Você não teria esse problema e essa solução, esse barco gigantesco, se não fosse eu, cara. Ele acha que eu só fudi ele.
tá ligado? Só fodi ele. Eu não atirei ele de Curitiba Mas e eu ajudei vejo ele. assim, ó, a partir do momento que comprou o BO, esquece o Monark. Esquece o Monark. Aceitou o contrato. Comprou o BO, aceitou o contrato, esquece. Vai, continua aí. E Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca. Como foi assinado. Agora no Twitter o contrato, ele vê se tem alguma coisa de marca lá, falando que eu tenho que passar a marca. O contrato que já foi assinado, que já tá tudo certo. Tá tudo certo. Lá do contrato só tem as cotas societárias, que eu tenho que passar as cotas societárias. Não tem nada nesse contrato de marca, cara. Você tá mentindo. Não tem nada de marca nesse contrato. Qual que é a mentira. parada da marca? Porque a marca é minha. Apresenta o decreto Entendeu? aí. A marca do Flow é minha, tá no meu nome. Cadê o decreto? Entendeu? E no contrato não tem nada que eu tenho que passar a marca pra ele. Cadê? Não Bota tem o nada no decreto. contrato. Então ele não comprou a marca. Ele Não comprou a só- marca. O que que ele comprou, afinal de contas? Comprou a empresa, a holding. A sua parte no... Isso. Mas isso significa que amanhã depois você pode chegar e falar assim, ó, quero esse nome de volta pra mim. Sim. Então faz sentido a cobrança dele, mas isso não foi combinado, é Não isso? foi combinado, não tava no contrato. E aí? Não é o contrato? Assinou o contrato, bichão. A marca não tava no contrato. Eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos A marca atrás não é pra tomar a sua, marca cara. Então dele. mostra no contrato onde tem que eu tenho que passar a marca pra você no contrato. Apresenta o decreto Eu aí. vou Cadê o colocar decreto? o contrato no Twitter agora e vocês vão poder ver. Apresenta o decreto aí. Vocês veem lá se tem alguma coisa de eu tenho o que decreto? passar a marca. Cadê? Bota o decreto. Aí vocês julgam quem tá falando a verdade e quem tá mentira. Eu vou mostrar o contrato, vou publicar o contrato. Claro, eu vou tirar o endereço e tudo mais. Mas vou Apresenta o decreto pôr aí. Cadê o contrato lá e decreto? você vê se tá escrito que eu tenho que passar a marca lá. Cadê? Bota o decreto. Não tá, não tem isso no contrato. E agora? A marca não é sua não, bichão. A marca é minha. E... Nunca pagou os 50 mil, mesmo tendo afirmado Bichão. que tinha o lucro pra pagar. Por quanto tempo ele te pagou os 25? Ele faz uns 3 anos que ele tem pago 25. 25. É. Olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter Caralho, dado 25 de 10 errado. milhões? Parece uma que algumas Porra, pessoas tu vai morrer e não vai receber, hein? Então, Tu vai morrer velho e não vai receber. pois é, que contrato é de amigo, hein? Valeu. Agora que eu fiz a conta. Ó, Caralho, agora que eu fiz a conta. né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem, né? Todo mundo mandou sem fora e mandou uma coisa. Peraí, por que tu não mandou pro Jean, que é o que ele vai cobrar? Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem eu também? mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo Mandei mundo? pra todo mundo. Falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. E o advogado? Isso aí é caô, cara. Ele é mentiroso. O Igor é mentiroso, cara, infelizmente. Mandou pro Jean? Porque é o que ele já vai cobrar ali. Ah, ó. pro Jean não, mas pra Mariana, a esposa dele, não tá valendo? Ó. Vai, pode continuar. Ele tem o número da Mariana, que é minha esposa. Eu ele mandei. Tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar. É só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também. Eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número e não avisou ninguém. E aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados. Pausa. Com ele, com o advogado. Não tem contato nenhum. Não recebi e-mail, recebi porra nenhuma. Ó, e outra coisa, eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Cumpre a porra do contrato. O decreto aí. Cadê? Cadê ele? Tentou de tudo. E agora Não tem... Pô, Aí já é com o Red bom que isso vai dar o que falar, né? Isso é ótimo. Aí, ó. Então deu. Aí, chat. Chegamos ao final de 2 imensos reacts. Você que tá me assistindo aí. Quem você acha que tá certo nessa história? Os juízes da internet. Os juízes da internet. Você só pode escolher um lado. Monark ou Igor 3K. Mais episódios dessa novela você acompanha com toda essa leveza aqui no Luiz Diverso. Combinado? Espero vocês aqui sempre.